suplementação ela vai depender da dieta usual desse atleta ou desse esportista, né? Seja amador ou profissional. Porque se ele estiver consumindo uma quantidade menor de proteína na dieta, principalmente uma quantidade menor de proteína animal, um exemplo típico é o vegetariano, por exemplo, que não come ovos e nem leite derivados, este possivelmente tem uma necessidade maior de suplementação de proteína na sua dieta em função do seu ciclo de treino, né? Dependendo do momento que você vai treinar, vamos supor, se eu vou treinar das 7 às 8, um pouquinho antes, 10 para 7, 15 para 7, eu posso comer carboidrato eu posso comer carboidrato e até 30 minutos depois. Carboidrato de rápida digestão, que isso melhora o treino, entendeu? Agora, por exemplo, no almoço, no jantar, que eu estou longe do treino, aí eu necessariamente não vou comer só carboidrato, porque se eu comer só carboidrato aí, eu vou liberar insulina, a insulina vai sequestrar essa glicose, porque a função da insulina é baixar a glicose do sangue às custas de depositar dentro do tecido gorduroso na forma de triglicérides. Então, aquele que come carboidrato e depois fica de repouso, é aquele sujeito que fala assim, tudo que eu como eu absorvo, porque eu só como carboidrato e fico deitado. Entendeu? Então, comer carboidrato não pode ficar em repouso, a não ser que você coma misturado com a proteína ou com um pouquinho de lipídio para que retarde o esvaziamento gástrico e não tenha aquele pico de glicose, então não terá o pico de insulina. Pois é, o nutrólogo, a especialidade dele é manejar, mexer com o nutriente na saúde e na doença. Então, tanto ele pode mexer com esse nutriente, seja proteína, carboidrato, mineral, vitamina, tipos de gordura, né, as gorduras boas, vamos dizer assim, aquelas insaturadas, né, ele mexe fazendo a prevenção de doenças que possam desenvolver. Por exemplo, aumento de colesterol no sangue, aumento de triglicerídeos no sangue, né? Deficiência de ferro, né? Então ele faz a prevenção e ele também, através da análise do plano alimentar mais usual da pessoa, ele identifica o erro alimentar que possa estar trazendo aquele tipo de doença, né? Para fazer a correção dentro da própria dieta e ou fazendo a suplementação quando a pessoa, o paciente, não tem condições de executar um plano alimentar mais adequado, mais saudável. Classicamente você tem assim, mais ou menos 60% de carboidrato de ingestão calórica, 25% de ingestão de lipídios e 15% de ingestão de proteínas. Dependendo do atleta, se ele vai fazer uma atividade física de força ou de resistência, eu vou ter que aumentar um pouquinho esse percentual de proteína para que ele ganhe massa muscular ou até para que ele não perca massa muscular. Nesse aspecto, sim. Agora, em relação a proteína, carboidrato e lipídio. Em relação aos biorreguladores, que são os biorreguladores? Vitaminas e sais minerais e água, aí vai depender do que ele já está fazendo. Se ele tem uma dieta que eu costumo chamar de monótona, o que é monótona? Eu como todo dia a mesma coisa, então ele vai ter sempre as vitaminas e os minerais daquele alimento e às vezes faltar de outros. Então nós nutrólogos dizemos assim, tem que se comer de 5 a 7 cores diferentes todos os dias, mas como eu digo, não é cores de balinha, né, balinha MM, essas coisas. Então assim, por exemplo, o vermelho do pimentão, o vermelho do tomate, o vermelho do morango. Entendeu? Então você tem que ir variando de acordo, se você variar todos os alimentos de acordo com a estação do ano e tiver uma grande variabilidade, as vitaminas, os minerais, né? Todos eles você consegue dar um aporte. Quando se torna um atleta de elite ou já com mais idade, depois dos 45, 50 anos, pode ser que esses biorreguladores que existem nos alimentos não dê conta do recado, não porque ele consome muito, mas porque às vezes ele absorve pouco. Porque se todos os órgãos envelhecem, a vista envelhece, você vai usar óculos, a pele envelhece, né, e tudo envelhece, por que o aparelho digestivo também não pode envelhecer e não conseguir captar esses biorreguladores com a mesma eficiência e com a mesma digestão que ele tinha quando jovem? Então, nesse aspecto, o processo de envelhecimento pode desenvolver um quadro subclínico de síndrome de má absorção. E aí o que você faz? Você dosa no paciente as vitaminas B1, B2, B6, B9, B12, vitamina E, A, C, 25-hidroxi, vitamina D, dosa os minerais, sódio, potássio, cálcio, magnésio, zinco, selênio, ferro, ferritina, e aí você
suplementa especificamente aquele que falta para ele, desde que ele já tenha corrigido a parte mais grosseira da alimentação dele, porque por mais que você tente suplementar nessa idade, você vai ter que às vezes dar muita comida para ele para suplementar, e aí você pode acarretar numa outra situação que é aumento de ingestão calórica e levar ele a uma obesidade.